o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar nesta terça-feira o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Minha amiga, entenda, melhor é o final das coisas do que o início delas. Tá pensando em desistir, tá? Tá pensando em retroceder? Olha pro alto, porque do alto vem o seu socorro. Entenda, quando você diz assim, pra mim não dá mais, aí chega a hora de Deus. Aí é o momento da fé. Estão tentando parar você, né? Estão tentando criar situações, obstáculos, barreiras para você se entristecer ou se abater. Se agarre com Deus. Porque quando estamos apegados com o Criador, Ele tem o prazer de nos honrar, através da nossa fé, fazendo coisas novas e maiores. Deixa eu dar um pulinho em Jacksonville, falar com o pastor Gilson, o homem de Jacksonville. Bom dia, pastor Gilson. Tá fechado o microfone, pastor Gilson. Bom dia, pastor Rodrigo, e bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Hoje, pastor Gilson, é dia de bênção, né? Hoje é dia de bênção e tenho certeza que essa pessoa vai estar recebendo essa bênção tão grande. Vamos então dedicar uma canção. Ele vem, hein? Ele vem e que você esteja preparado para a volta dele. Bom dia, América! Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, irmão combatendo irmã, esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Brincando de Deus, querendo fazer os seus planos. Se fala em guerrear nas estrelas, enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostre o caminho da paz. Ilumina os teus pensamentos com teu olhar de Pai. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem
esposa. Eu cheguei na igreja com a idade bastante avançada, um homem bem maduro. Vivi uma vida literalmente errada, prostituição, bebidas, baladas. Meus pensamentos eram muito de acordo com o mundo. Para mim estava bom. Eu tinha dinheiro, tinha sucessos, mas o vazio continuava. E, cansado dessa vida, tentei ver algo diferente para mim. E foi na igreja, na Universal, que algo me chamava a atenção. Mesmo cheio de vícios, vivendo de acordo com o mundo, aquele ambiente me fazia bem. Então eu senti o desejo de voltar. Não foi fácil porque assim, eu tinha namoradas, eu tinha saído de um pré-casamento, enfim, minha vida era muito bagunçada, então estar na igreja, obedecer, para mim foi muito difícil. Ainda mais eu que cheguei numa fase que conheci diversos tipos de vícios do mundo. Para mim foi muito difícil, foi uma briga feia, eu travei uma guerra dentro de mim, vendo que a minha vida não crescia, a minha vida não passava daquilo. Então eu queria algo diferente, eu queria ver de fato, de verdade, esse Espírito Santo, esse Deus agir na minha vida. Teve sim alguns jejum de Daniel, dos quais eu não fiz direito, bebi, me prostituí, fui para balada e não deram certo. Começava a fazer o jejum, quebrava novamente, mas veio em 2017. Então eu ficava me analisando, é o quê? É um pensamento? É uma atitude? É a falta de uma atitude? Então eu vou buscar. Aí fiz jejum, fiz orações, me levantava de madrugada. Eu falei, eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero porque eu estou cansado de ser maltratado pelo mundo. Eu estou cansado de ser usado e não ser valorizado. Eu quero ser valorizado não pelas pessoas do mundo. Eu quero ser valorizado por Deus. Eu quero ser usado. Se Deus me permitiu, me deu essa chance de eu chegar aqui no segundo tempo da vida, é porque Ele tem obra para mim. Então, da mesma forma que eu cheguei e estou ficando, eu quero trazer outras pessoas, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso estar mais forte. Eu não posso estar oscilando, subindo e descendo, eu preciso estar forte. E eu vou com tudo. Cortei celular, jornal, que eu amo jornal, cortei todos os meios de comunicações. Eu só focava naquilo que realmente fazia parte do meu trabalho. Mas naquele jejum específico, eu estava preparado. E foi numa quarta-feira, na noite do noivo, e preocupado, porque eu falei, eu não posso perder, o bispo vai entrar daqui a pouco com uma mensagem, eu quero chegar lá, eu quero respirar, eu quero me preparar. E foi nesse momento que ele estava passando a sua mensagem, que eu tive a certeza, Ele está com você. Ele está com você. E a partir desse dia, nunca mais eu me senti o mesmo. Mudou os pensamentos, mudaram os meus comportamentos. Eu hoje não dependo do brilho do mundo para ser feliz. Eu não dependo de pessoas para ser feliz. Eu posso precisar delas, mas eu não dependo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. É muito bom. Eu digo que eu tenho que lutar todos os dias para que ele possa continuar. Eu tenho que alimentá-lo todos os dias. Eu tenho que alimentar todos os dias a minha fé para que ele possa continuar comigo. Então hoje eu digo que não tenho condições de viver sem ele. Todos os dias eu tenho que primeiramente colocar ele em primeiro lugar. A importância é tudo. Ele me sustenta. Ele que me mantém vivo. Não dá para ficar sem. Não dá. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não
não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu. Abra sua boca, levanta a tua voz e diga pra Ele o quanto você o ama. Ele está aqui nesse lugar. Abra seu coração pra Ele. Adore, 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 adore o Senhor que está nesse lugar. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu. Tudo que tenho totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha, e mesmo exposta ao bonito dia de sol,
De dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação. Às 8 da noite. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Quarta-feira é o dia de se aproximar do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que faltam da parte delas esse entendimento. Minha amiga, quando Jesus disse assim, olha, eu estou indo ao Pai, mas eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Consolador, o Espírito que estará convosco todos os dias. Você sabe lá o que é Deus está dentro de você? É o poder que diz em Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E há quem se pergunte, por que eu ainda não recebi esse poder? A resposta é simples, pastor Gilson, é porque ainda não houve uma entrega definitiva. E vemos pessoas se entregando por tantas coisas nesse mundo e por algo sobrenatural ela ainda não se entregou. Nós vemos pessoas se entregando ao vício, à vaidade, à concupiscência da carne, que às vezes a gente fica até claro, meu Deus, como que essa pessoa pode fazer isso? Mas em se entregar a vida a Deus para receber o melhor de Deus, a pessoa, ela não se entrega. Foi o que a Sueli fez. A Sueli, ela se entregou. O voto que ela fez não foi um voto para prosperar, voto para ter isso, aquilo. Tudo foi consequência. Mas um voto com Deus no altar do Deus vivo mudou a história da dona Sueli. Veja só. Meu nome é Sueli Benvenuto, eu sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhos ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus.
Eu fiz um voto com Deus no altar. Eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível. Tudo que nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede e falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu, então. Porque foi bem assim, eu estava tão revoltada naquele dia, e eu fui para a igreja no domingo, peguei o envelope, fui para o altar e falei com Deus. E aí quando eu desci do altar, eu já estava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa, Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí, no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida não tem nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo
eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso é. E esse Deus formoso quer trabalhar junto com você. O senhor sabe, pastor Gilson, que enquanto ser humano, a pessoa em si, ela não tem uma experiência com o Criador, sempre haverá nela um vazio. O motivo da sua tristeza, minha amiga, não é a falta de dinheiro, não é a falta de uma pessoa na sua vida. Essa tristeza da sua alma, o motivo dela é a falta do Espírito Santo. Porque há pessoas que não têm dinheiro, não têm companheiro ou companheira, mas são felizes, porque dentro delas há o rio de água viva, dentro delas há o próprio Deus. E esse Deus, ele quer entrar na vida dessa pessoa. Pessoas que têm vivido amargurada, deprimida, angustiada. Deus quer fazer parte da sua vida para te dar paz, para te encher do Espírito Santo, para encher da alegria, do amor, que são as coisas, pastor, que o dinheiro não compra. Nós vemos muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Nós vemos muitas pessoas que têm uma vida, como se diz, boa, tem casa, tem carro, tem uma vida, mas daqui a pouco você vê aquela notícia. Ele tirou a vida, se suicidou. Por quê? Porque o dinheiro, nem nada nesse mundo completa aquilo que só o Espírito Santo pode completar, pastor. É verdade, só o Espírito Santo pode completar a sua vida. Só
o Espírito Santo pode mudar o seu interior. Ouça mais um testemunho de uma pessoa que alcançou a resposta, tem visto a resposta de Deus em sua vida por meio da fé. A gente convivia com rato, barata, inseto. Parecia uma grande ratoeira. Nós éramos os queijos, né? E os ratos eram os nossos hóspedes. Moramos lá por quase 7 anos. Quando eu atingi a minha fase adulta, eu ingressei na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. No meio desse caminho, eu comecei a namorar uma garota. Consequentemente, logo na sequência, um ano depois desse relacionamento, 1 ano e meio, houve o término desse relacionamento. Eu entrei em profunda depressão, tentei o suicídio por conta disso. Me sobrevieram problemas de ordem sentimental, financeira, profissional. Então isso tudo acabou pesando muito no meu comportamento, né, ao ponto de eu tentar o suicídio, né? Tentei o suicídio com o emprego de uma arma de fogo. Esse fato ocorreu em 1996, nós nos conhecemos em 2001, eu era tenente da Polícia Militar, e nós namoramos, noivamos, casamos em 1 ano e 2 meses, 3 meses aproximadamente, né? No começo, lua de mel, tudo lindo, né? Depois, quando você vai assim pro dia a dia, a gente começou a ter os embates, assim, porque ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. Ele tinha vontade de mudar para uma outra cidade, eu queria insistir na cidade que eu morava. Então, isso daí foi ocasionando muitos problemas. A gente discordava, assim, muitas coisas. Ciúmes dela que ela tinha, nunca dei motivo nenhum para que ela tivesse ciúmes de mim por outras mulheres, mas ela tinha esse ciúmes infantil, e isso foi perdurando e isso foi minando o nosso relacionamento, foi minando as forças no casamento, foi minando o sentimento que a gente tinha um pelo outro, o carinho que a gente tinha um pelo outro. Então, os problemas no casamento, eles vieram abalando essa estrutura que a gente estava construindo, né? Na realidade, financeiramente estava ruim porque nós cometemos vários erros no aspecto financeiro, né? Nós morávamos na Zona Leste de São Paulo, numa casa horrível, né? Que eu costumo brincar com ela e dizer que parecia uma grande ratoeira. Nós éramos os queijos, né? E os ratos eram os nossos hóspedes, porque a gente convivia com rato, barata, inseto, tudo quanto é tipo de inseto, nós convivíamos com isso. E moramos lá por quase 7 anos. Para mim era o caos, né? Nada contra de quem mora na Zona Leste, mas assim... Era uma casa, a casa em si era muito ruim, né? A casa em si era... A casa, terror, o problema não era a região onde nós morávamos, era o imóvel em que nós morávamos, que era terrível, né? Até chegar um ponto que eu falei para ela, não dá mais, eu quero me separar, não aguento mais. E aí nós ficamos 2 ou 3 meses separados, né? E eu, geralmente, né, o que todo ser humano faz, todas as pessoas fazem, é jogar a responsabilidade na outra pessoa. A responsabilidade pelo péssimo relacionamento que nós tínhamos não era minha, era sempre dela. Mas chegou um determinado momento que eu parei para olhar a minha vida sentimental. Se ela está ruim, só pode ser culpa minha. Ninguém mais é culpado pela minha vida sentimental estar ruim. Aí eu tomei consciência de que eu tinha que mudar, e mudar em muitas coisas. E aí foi nessa ocasião que eu conversei com ela e falei assim, olha, nós temos uma aliança entre nós somos casados, temos uma aliança entre nós, mas o que falta é nós termos uma aliança com Deus. E aí nós sacrificamos, nós fizemos uma fogueira santa de Israel, isso em 2009, e foi aí que eu propus para ela, falei assim, a única coisa que a gente tem é a nossa aliança. Quando ele falou, olha, vamos sacrificar, vamos fazer dessa forma, eu na hora, eu falei, não, é isso. Na hora eu falei, não, tive certeza de que era o tudo ou nada. E a gente, de fato, Exato. Colocou no altar não só foi uma expressão, né? A aliança Sim. E a vida, né? A vida que a gente colocou. Colocamos a vida, todo o nosso casamento, toda a nossa vida nós colocamos no altar. Nós sacrificamos isso, colocamos no altar e fomos com a nossa força total, máxima. Dali, tudo mudou na nossa vida, tudo começou a transformar na nossa vida. Primeiro, a transformação interna nossa, né? Que eu falei para ela, olha, eu reconheço que eu tenho que tratar você melhor, não posso, em determinadas situações que ocorrem, não posso tratar você com
com desprezo, com raiva, enfim, eu reconheço que eu preciso mudar, você também precisa mudar. Então, o que foi a mola propulsora disso tudo foi essa transformação nossa. Foi um marco mesmo. Nunca mais aconteceram aqueles tipos de... aquelas brigas, aqueles insultos, a forma agressiva que ele falava, mudou completamente. Toda vez que eu faço um sacrifício com Deus, eu vejo respostas. Foi isso que propiciou essa mudança que, na sequência, refletiu na nossa vida financeira, na minha vida profissional, na vida profissional dela e aí por diante. Através disso, Deus foi abençoando ao longo dos anos, foi abrindo as portas, foi saindo o resultado de processos dela, de ações minhas, de promoção nesse intervalo de tempo também. Quando nós nos conhecemos, eu era segundo-tenente, depois fui promovido a primeiro-tenente, na sequência alcancei o posto de capitão. Recentemente eu fui promovido novamente, ao posto de major da Polícia Militar. Então, hoje, graças a Deus, tudo mudou, nós alcançamos o nosso objetivo que nós tínhamos, Moramos num imóvel muito bom, muito bem localizado, de frente para um ponto turístico da cidade de Atibaia, que é a Pedra Grande. Maravilhosa, eu tenho orgulho de onde eu resido, a minha casa é super confortável, todo mundo que vai lá fala, nossa, que casa linda e tal, tem piscina, churrasqueira, banheira de hidromassagem, uma casa muito confortável. Uma casa que comporta a nossa família, eu, minha esposa, o nosso filho, mas comporta os nossos familiares. Existe, acima de tudo, paz e o Espírito Santo habita nela. O mais importante é que as pessoas, quando chegam na nossa casa, elas falam, nossa, eu me sinto tão bem aqui. E isso é reflexo não de uma conquista financeira, isso é reflexo de uma conquista espiritual, de uma aliança que nós temos com Deus. O altar é lugar de decisão, é lugar de resolução de problema, é lugar de encontro com Deus, é lugar de encontro com a pessoa amada, porque foi lá que de fato nós nos encontramos, Sim. Foi no altar que nós nos encontramos, não foi no salão da igreja que nós nos encontramos, foi no altar. Foi ali que tudo mudou na nossa vida. O Espírito Santo para mim é tudo, é o ar que eu respiro, é a minha vida, é tudo para mim. Nosso maior patrimônio é essa aliança com Deus, é o Espírito Santo. Nada supera, esse é o maior patrimônio que qualquer ser humano pode ter. Vazio em cada coração, há um anseio que vai além do céu. A resposta para toda questão há um nome. A esperança em meu interior. Há uma voz que ecoa em meio à dor. Há uma chama pronta pra queimar. Há um nome. Fixo meu olhar sobre aquele que venceu. Grande é o Senhor, que as correntes já rompeu. Seu nome é amor, seu nome é amor, Jesus. Seu nome é amor, seu nome é amor, Jesus. There's a joy that triumphs over fear. There's a laughter that wipes away all tears. There's a presence that changes atmospheres. There's a name.
standing up of the one who breaks the chain. Love has a name. Love has a name. Jesus. Oh, love has a name. Love has a name. Jesus. Seu nome é exaltado pra sempre. Seu nome estremece céus e terra. A nossa esperança, o nosso Salvador, Jesus. Jesus. Seu nome é amor. Seu nome é amor. Jesus, sim, tu és. Seu nome é alegria. Seu nome é alegria. Jesus. Oh, victory has a name. Victory has a name. Jesus. Oh, love has a name. Love has a name. Jesus. Tudo vem de ti, Jesus. E não há nome maior, não há nome mais poderoso, não. There's no greater name. Não, e nunca haverá. No other name. No other name. Oh, we love your name, Jesus. We love your name, oh Jesus. We believe, Jesus. There's no greater name. Não há nome maior than the name of Jesus. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira, na noite da salvação. Às 8 horas da noite. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Vamos nos aproximar de Deus. Quando uma pessoa ela entende o propósito de Deus, pastor Gilson, porque quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para fazer adeptos de uma igreja, ele veio para fazer, sim, com que o ser humano viesse se tornar filho de Deus. Por isso que Jesus é chamado o primogênito. Ele outrora era unigênito, ou seja, o único, mas ele se tornou primogênito
por meio da fé. Ele se tornou primogênito depois que ele foi ao Calvário e ali ele entregou a sua vida, ele se rendeu 100% naquele local e aí não tinha como. O mal perdeu, né? O mal perdeu e aqueles que creem se tornam filhos de Deus. Tá fechado o microfone, senhor. E todos aqueles que querem ser filho de Deus, eles têm que ver o unigênito de Deus como modelo. Tem que fazer a mesma coisa que ele fez. E quando nós nos entregamos às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, nós se tornamos filhos de Deus, pastor. É verdade, os filhos de Deus. E quando a pessoa ela é filha de Deus, você vai entender agora, essa mãe ela não aceitou perder o filho dela. Ela não aceitou e ela lutou pela alma do filho, porque ela sabia que o filho dela também deveria se tornar filho de Deus. Ouça só. Meu nome é Eliana Afonso Siqueira Alves, eu sou mãe do Douglas Afonso da Silva. Até os seus 13 anos ia tudo normal, mas depois dos 13 anos mudou. Ele começou a usar maconha. Via meus colegas usando e eu decidi experimentar. Eu me envolvi com maconha, com cocaína, com LSD, com lança-perfume e com bebidas alcoólicas. Eu ouvia falar, eu vi o seu filho na praça usando maconha. Eu repreendia como mãe, mas assim, eu mesmo nunca tinha visto, mas mesmo assim eu tinha aquele cuidado de repreender. Até aos 17 anos, o que eu sabia era maconha. Mas foi pior. Ele já estava traficando nessa época, mas eu não sabia. Através de uma ligação, fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Eu falei, peraí, mas se ele fuma maconha, por que ele foi preso? Como eu tinha muitos colegas que eram traficantes, então o tráfico para mim era uma coisa normal. Tinha uma boca de fumo também ao lado de casa, então para mim sempre foi normal. E ali eu vi uma forma de estar ganhando dinheiro. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, eu não estava nem aí para nada, se fosse morrer ou não. Tudo que eu fazia voltado para o mundo, para o crime, eu me lançava de cabeça, então eu não me preocupava com os familiares, com a minha mãe, com o meu pai. Eu não me preocupava com nada, eu queria saber de mim. Eu queria ganhar dinheiro para tentar preencher meu vazio, eu queria ter poder para ver se suplia as necessidades que eu tinha, meus complexos. O fundo do poço foi na hora que eu vi ele numa audiência sair algemado na minha frente. Aquilo ali eu falei, meu Deus, porque a mãe ela quer proteger o filho. Só que eu tinha um defeito, eu já estava na igreja. Eu não entendia que para Deus salvar o meu filho, eu tinha que priorizar Deus. E eu não priorizava. Tudo era o Douglas. Eu não buscava o Espírito Santo. Era só Douglas. Deus era o último plano. Eu fui assaltada e ali eu vi a morte. Quando eu vi aquela arma apontada em direção a mim, aí aquela hora eu entendi. Primeiro eu, depois o meu filho. Porque ele era a minha preocupação. Mas antes de Deus resgatar ele, foi a mim que ele resgatou. Foi quando ele me deu o bem mais precioso, que era... Desculpa. Era o espírito dele. Então, aquele instante, eu entendi. É Deus primeiro. Eu lembro que uma vez ela chegou e falou, tô na IBI, tô cuidando de criança. Eu peço até desculpa pela palavra que vai ser falada, mas eu falei assim, ô desgraça, a senhora não cuidou nem do filho? Como que a senhora vai querer cuidar do filho dos outros? Então eu era revoltado. Falei pra ele assim, eu errei. Não tem como eu consertar o que passou, mas tem como eu fazer diferente daqui em diante. Eu lembro que quando eu estava na unidade, na fundação, a Universal, através do trabalho socioeducativo, levava a palavra de fé, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. E isso ficou guardado. Eu lembrei de tudo isso e vou procurar a igreja. Porque eu já tentei de tudo, até preso eu fui mesmo assim. Não mudou nada. Aí eu falei, vou procurar a igreja. E chegando lá, né, o pastor sendo usado por Deus, ele falou uma palavra assim, você tem que sair de cima do muro. Ele não falou para mim, porque a reunião estava lotada, eu estava na penúltima cadeira, na penúltima fileira, e falou, você tem que se arrepender, você tem que tomar atitude. E aquilo ali ficou dentro de mim, mas como que ele pode falar que não tem atitude? Ele não me conhece. E aquele negócio remoendo, e eu fumando maconha, eu bebendo cerveja, e lá na minha cabeça, você não tem atitude, sai de cima do muro.
falei assim, eu vou mostrar para ele que eu tenho atitude. Só que eu queria mostrar para o homem, para o pastor que eu tinha atitude. O pastor não me conhecia. Eu falei, não, vou parar de usar droga. Ali foi minha conversão. Vou parar de usar droga, vou parar com essa vida. E ali eu frequentando as reuniões, eu fui aprendendo que eu tinha que nascer de Deus. E eu lembro que numa terça eu parei de fumar no domingo à noite. Aí eu fiquei domingo sem dormir, a segunda sem dormir, a terça sem dormir. E aí na madrugada de segunda para terça, eu falei assim, só da forma que tá não vai adiantar. Eu vou precisar orar, eu vou precisar meditar na palavra de Deus. E eu lembro que eu abri a Bíblia, no Salmo 91. E eu ali lendo, eu falei, eu necessito de Deus. Ali foi meu encontro com Deus. Eu falei, eu necessito de Deus. Eu preciso depender dele. Eu me batizei no domingo à noite e ali eu fui, aos poucos, me envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus. Aí o pastor fez um atendimento, ele falou, você tem que ter o Espírito Santo. Senão você não vai aguentar, você não vai permanecer. Fiz jejum, fazia votos de dormir no chão, sacrificando, né? E naquele domingo, e ali eu buscando, eu recebi a confirmação. Dentro da minha mente, no meu intelecto, eu sou contigo. Então aquele dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu pedia para Deus salvar a alma dele. Deus me deu o que eu não pedi. Quando ele falou, eu vou ser obreiro e eu quero ser pastor, eu falei, meu Deus, não foi isso que eu pedi pro Senhor, o Senhor me deu o além. Foi o além que Deus me deu. Ele é carinhoso e assim, por esse bloqueio que ele tinha, não tinha toque. Hoje, dá licença. Nós não tinha toque, pastor. Ele é filho do meu voto, com certeza. Depois do agir de Deus, eu enxergo que tudo isso, que eu sou um fruto de um voto. Isso é coisa que não pode falar, não, foi o remédio, foi o psiquiatra. Não, é obra de Deus. Porque eu mesmo, como eu falei, não tinha perspectiva de vida, não acreditava que eu teria mudança. Muitas das vezes, quando eu estava usando droga, eu ficava pensando, será que eu vou morrer nessa vida? E se hoje eu estou mudado, é pelo trabalhar de Deus, que por mim, pelas forças do meu braço, eu não teria mudado, minha vida não estaria transformada, se é que eu estivesse vivo até hoje, né? O olho humano era um caso perdido. Mas eu confiava, porque eu tinha aquela certeza dentro de mim. Eu fiz os meus votos e Deus me honrou. Quando eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor colocou esse desejo no meu filho de ganhar alma. Eu hoje, através dos votos da minha mãe, eu que era uma pessoa que era viciada, estava envolvida com crime, era revoltado, cheio de complexos, hoje eu sou transformado através dos votos que ela fez no altar. E estou aqui na obra dele, né, preparado, pronto para fazer o que ele mandar, obedecer a voz dele. Minha amiga, o mesmo pode acontecer na sua vida e na sua família, tá bom? Nesta quarta-feira estaremos juntos, especialmente às 8 horas da noite. Você vai ouvir falar mais também da Fogueira Santa de Israel, a Fogueira Santa dos Filhos. Em Jacksonville, Pastor Gilson. 9766 na Old St. Augustine Road, aqui na Jacksonville, às 10 da manhã, às 4 da tarde, especialmente às 7h30 da noite. Estamos ficando por aqui, que Deus ilumine a sua vida e a sua família. Que haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.